Então, na parte 4 da nossa aula, nós vamos falar sobre vértice e os pontos de máximo e mínimo da nossa função quadrática. Então, primeiro vamos entender o que é um vértice. Para isso, a gente vai também utilizar o conceito que nós estudamos antes, que é o de concavidade. Então, vamos saber quando A concavidade voltada para cima, né, o A é positivo, concavidade voltada para baixo, o A é negativo. Bom, aqui nós podemos observar que teremos um ponto bem nessa parte inferior aqui da parábola. Esse ponto será o nosso vértice. Podemos dizer que é o ponto onde ela vai fazer a curva dela, vamos dizer assim, o ponto de inflexão da nossa parábola. Da mesma forma, a gente aqui em cima tem um ponto, esse ponto também será o nosso vértice. Esses dois são os vértices da parábola. Podemos perceber aqui, por exemplo, que esse ponto ele está abaixo, ou seja, aqui seria o menor valor que a nossa f de x poderia atingir. Em consequência, aqui nesse outro, seria o maior valor que a nossa f de x poderia atingir. Então, feito isso, a gente consegue agora relacionar a concavidade com o ponto de máximo, o ponto de mínimo e o vértice dela. O que vai significar isso? Então, quando eu tenho o A maior que zero, quando temos A maior que zero, o vértice ele é um ponto de mínimo, ou seja, a concavidade voltada para cima implica a nossa parábola ter um ponto de mínimo. Agora, quando o nosso A ele é menor do que zero, nós vamos ter um ponto de máximo, ou seja, a concavidade voltada para baixo implica a gente ter um ponto de máximo, certo? Então, A positivo, ponto de mínimo, A negativo, ponto de máximo. Bom, e como calcular então esse ponto, como calcular o vértice, né? Porque a gente está falando aqui de calcular o vértice, viu que o ponto de máximo e de mínimo nada mais é do que o vértice da parábola. Bom, então como é que nós vamos calcular esse vértice? Nós vamos ter o x do vértice e também vamos ter aqui o y do vértice. Então, o x do vértice ele vai ser dado por menos b sobre 2a. O y do vértice menos delta sobre 4a. Vamos fazer um exemplo aqui. Pegar, por exemplo, a função f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Eu quero saber quem é o vértice, né, dessa função e se é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Então, vamos calcular o x do vértice. Vamos tirar aqui os valores do A, né, vai valer 1, o B que vai valer menos 6 e o C que vai valer 5. Então, primeiramente, vamos calcular o x do vértice. O x do vértice vai ser igual a menos B sobre 2A. Vai ficar menos B, então menos 6 sobre 2 vezes A. Então, aqui nós vamos ter 2 vezes 1, né? Vai ser 6 sobre 2, menos com menos mais, então vai ficar mais 6 sobre 2, nós vamos ter 3. Então, o x do vértice vai valer 3 para a gente aqui. O y do vértice, nós podemos fazer de duas formas. Utilizando a fórmula, então, para utilizar a fórmula, nós vamos ter aqui y do vértice é igual a menos delta, então menos delta. Vamos calcular o delta aqui. Então, delta vai ser igual a b ao quadrado, b ao quadrado menos 4ac. Então, delta vai ser igual ao nosso b, que é menos 6. Então, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Delta igual a menos 6 ao quadrado, nós teremos 36. Menos 20, né? 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 5, menos 20. Então, o nosso delta será igual a 16. Então, teremos aqui menos 16 sobre 4 vezes o a, que é 1. Então, o nosso y do vértice vai ser menos 16 sobre 4, ou seja, menos 4. Então, o vértice dessa função aqui
vai ser dado pelo ponto 3 e menos 4. Bom, agora é um ponto de máximo, é um ponto de mínimo. Como o nosso A aqui, ó, como A ele é positivo, nós temos a concavidade voltada para cima, né? Então isso daqui vai ser um ponto de máximo. Outra forma de calcular seria a gente fazer o seguinte: em vez de como eu achei o x do vértice, eu posso substituir ele na função e a partir disso calcular quem vai ser o y do vértice, que vai ser o valor da função no ponto. Então, vou atualizar um pouco aqui, só para a gente ajustar. Bom, se eu fosse fazer agora utilizando o x do vértice, como é que ficaria? Então, se eu vou substituir, eu sei que o x do vértice vale 3, né, que a gente calculou aqui, eu poderia calcular simplesmente a f de 3. Então, f de 3 vai ser igual a 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 5. Bom, 3 ao quadrado é 9, menos 6 vezes 13, menos 18, mais 5. Então, a f de 3 vai ser igual a 14 menos 18, f de 3 vai ser igual a menos 4. Veja que é o mesmo valor que nós calculamos ali utilizando a fórmula. Então, tanto faz. Você pode calcular o x do vértice e substituir esse valor na função. Quando você substitui ele na função, você vai calcular o y do vértice, que é esse daqui, que é o nosso y do vértice, substituindo o x do vértice. Ou pode utilizar a fórmula que também dá certo, das duas maneiras está correto de fazer. E aí na próxima aula, agora no próximo vídeo, nós vamos falar a respeito do gráfico da função quadrada.